nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz, e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Belmiro de Moraes e sua esposa Alcioneda de Moraes. Bom dia ao casal, obrigada por terem aceito o nosso convite. Bom dia, é uma satisfação para nós atendermos esse convite. Nós não pensávamos que achassem um casal humilde, assim, lá de Araranguá, para entrevistar, mas tudo bem, vamos seguir aí a orientação de vocês. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história da vida e do ministério do pastor Belmiro e da Alcioneda também. E eu queria iniciar perguntando ao pastor Belmiro o seu nome completo, onde e quando o senhor nasceu, quem foram seus pais e seus irmãos, e se o senhor puder contar um pouquinho como foi a sua infância, onde que o senhor passou a infância, que experiências o senhor teve ali enquanto criança. Bem, meus pais eram portugueses, mas residiram em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e lá nós nascemos. Meus pais não eram adventistas, meus familiares não foram adventistas, mas curioso que, lembro, na minha infância, em Três Lagoas, minha infância foi lá, em Três Lagoas, e me lembro que um homem, amigo de meu pai, se encontraram assim, eu estava por perto, e eu ouvi ele falar, tem um pessoal aí falando da volta de Cristo, não sei quem são esses aí, que coisa estranha, acho que eles são malucos. E alguém diz, que religião ele é? Parece que são adventistas. Nunca mais ouvi falar em adventista e nem mais essas pessoas que possivelmente fizeram contato ali voltaram, sabe? Então, na minha infância, ouvi somente essas poucas palavras. Então, minha infância foi em Três Lagoas e parte dela em Andradina. Eu fiz o curso primário em Três Lagoas e terminei em Andradina, São Paulo, que era cidade vizinha. Pastor, qual foi a data do seu nascimento? Eu nasci no dia 20 de junho de 1936. Tenho 85 anos. Olha, muito bem. E qual o nome dos seus pais e dos seus irmãos? Meu pai é Alfredo Augusto de Moraes e a minha mãe, Hortência da Luz dos Santos Moraes. Meu pai era um transmontano, que ali tem uma mistura de espanhol com português. Né? E minha mãe, o pai da minha mãe, é de origem judaica. Eu fiquei sabendo depois, conhecendo um pouco mais, e ele nasceu na Rússia. E, devido ser judeu, ele acabou vindo para Portugal, se refugiando em Portugal. Né? E ali ele formou família. Então, minha mãe vem de origem portuguesa, meu pai também. E aí, a data de nascimento eu falei, né? E o senhor teve irmãos também? Sim, meus irmãos. Meu irmão mais velho, Antônio, depois tive o irmão José, que reside em São José dos Campos. Antônio, Lúcia, que é falecida já, e José, São José dos Campos, eu, Paulo, que residia em Mindóia, faleceu já também, e a Cecília, que reside em São Paulo. Todos nós, depois, viemos residir em São Paulo. Depois eu conto um pouco mais sobre isso. Muito bem. Então, o senhor estava contando ali que teve contato com o adventista enquanto criança, mas não foi naquela ocasião que vocês se converteram de fato, né? Como que foi que o senhor chegou ao adventismo? Como que o adventismo chegou até a sua família? Interessante. O adventismo chegou a mim isoladamente. Eu, ainda quando trabalhava em São Paulo, eu trabalhava numa empresa de importação e exportação,
E ali eu era encarregado de um setor do escritório e fazendo entrevistas, eu conheci um rapaz adventista que disse, olha, de sábado eu não trabalho, aquele jeitinho de rapaz adventista. E também foi esse contato só, nada mais. Mais tarde, agora conta a história, né? Pode Mais contar. tarde, eu residia no bairro da Luz e caminhava até o centro, para não tomar aquela condução lotada, sempre caminhava até o centro para o trabalho, na Rua Marconi, às vezes Largo do Arouche. E nesse meu trajeto, eu passava em frente à igreja de São Cristóvão, uma igreja católica que eu frequentei, fui inclusive congregado mariano, joguei futebol no time de congregados marianos, e passava também na igreja Santa Ifigênia, ali no começo do viaduto Santa Ifigênia. Como as igrejas permaneciam abertas naquele tempo, vez por outra, eu já jovem, gostava de me deter para meditar. A igreja bem silenciosa, eu entrava, buscava ali um lugar isolado, sempre havia bastante espaço, e ali eu meditava na minha vida com Deus. Não acontecia nada. Na minha meditação, era uma meditação que apenas me fazia bem à alma. E um pouco mais tarde, usando esse princípio, eu quase fui atropelado na Praça Tiradentes, é uma praça de muito movimento, eu passava ali todos os dias, mas aquele dia arrisquei e atravessei entre os carros, quase fui atropelado. E depois pensei, pois é, eu podia ter sido morto agora aqui nessa praça. E no outro dia de manhã, passando em frente à igreja de São Cristóvão, eu me detive para meditar e pensei, pois é, se eu tivesse sido morto, o que aconteceria comigo? E na forma de ver aquele que não conhece a Bíblia, pensei, eu iria para o inferno. Se é que o inferno existe, eu iria para o inferno. Mas, afinal de contas, eu não sou tão mau rapaz. Eu sou trabalhador, tenho a minha vida normal. Eu fumava na época, tomava meus aperitivos, a cervejinha, e também tinha a minha vida noturna. Era isso normal, perfeitamente normal para um rapaz decente, não tem problema nenhum. Mas pensei, mesmo assim, sendo uma boa pessoa, se eu morresse para o céu, eu não iria. Eu não teria vida eterna. Se vida eterna existe, eu não teria vida eterna. Eu acho que necessito de algo mais. Vê, quem estava me falando nesse tempo, nessa meditação? O Espírito Santo, sem dúvida. E, continuando a meditação, eu pensei, vida eterna existe realmente? Eu acredito até que pode existir, porque Deus não me criou para que eu vivesse, um dia vou me casar, ter filhos e morrer e tudo acabado. Eu acho que não. Deus tem um plano para a minha vida. Pensei, vê, não teve origem esse pensamento, sem a origem do Espírito Santo. E então, vida eterna existe. E se vida eterna existe, eu quero ter vida eterna. E o que fazer para ter vida eterna? Eu preciso conhecer a vontade de Deus, pensei eu. Não posso viver como vivo. Preciso conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, o que vou fazer? Perguntar para o sacerdote, que eu conhecia bem, não vai ser. E o que preciso fazer? Preciso conhecer a Bíblia, mas eu preciso de alguém que me ensine. Eu já li a Bíblia da minha mãe, assim, algumas coisas, no Novo Testamento, mas não conheço a Bíblia. E, então, fiquei nessa expectativa de que eu pudesse conhecer alguém que me transmitisse conhecimentos bíblicos. Dali, nada aconteceu. Eu apenas, por inspiração, fui mudando alguns costumes voluntariamente. E mais tarde, período mais tarde, eu já era autônomo, eu era formado em contabilidade, tinha um escritório de contabilidade
E eu levei um irmão que era alcoólatra para tratamento. Fiquei procurando um lugar. Encontrei um médico, um neurologista conhecido. Ele falou, não, Belmiro, traz ele aqui, que eu dou umas injeções nele e ele sabe. Mas não, eu achei ele muito agressivo. E depois me falaram de uma clínica de adventistas que existia em Itapecerica da Serra. Eu falei, então vou lá visitar, talvez eu leve meu irmão lá para tratar. E eu visitei a clínica e depois eu mesmo custeei 21 dias para esse irmão lá na clínica. Clínica do seu Wolf e a dona Cátia. Agora ela tem em Jarinu, o Wolf faleceu, ela tem ainda lá em Itapecerica e tem em Jarinu, parece também. E ali na clínica eles me convidaram, pediram autorização para dar estudos para o irmão, eu disse que sim, e mais tarde, na visitação, o seu Wolf se arriscou a perguntar se eu gostaria de estudar a Bíblia. Falei, opa, veio a minha oportunidade. Mas eu não tinha tempo, era época de balanço, entrega de declaração de imposto de renda. Falei, ai, ai. Trabalhava até de madrugada no meu escritório, e eu tinha uns poucos funcionários. E daí eu falei, acho que é a minha última oportunidade. Vejo o Espírito Santo me transmitindo, acho que é a minha última oportunidade. Eu falei, eu vou aceitar, seu Wolf, tá bom, vamos fazer esse estudo. E aí, então, eu vinha do centro de São Paulo a Itapecerica, 17 quilômetros, cada terça-feira, para estudar com ele lá na clínica. E assim eu conheci a mensagem adventista. Fui eu, Nossa, que pessoalmente. história bonita, pastor. Realmente, o Espírito Santo tocou o coração do Senhor e enviou uma pessoa, né, Foi para que obra dele. pudesse ensinar a Bíblia para o Senhor. Que legal. Foi obra do Espírito Santo. E Muito quando bem. foi o seu batismo? Onde foi? E quem foi o pastor oficiante? Meu batismo foi em 1974. Foi em agosto de 1974. Na época, o pastor João Isídio da Costa, ele era pastor da Igreja Alvorada, ali no Capão Redondo. Como a clínica era ali perto da Alvorada, não é? E o irmão Wolf e a dona Cátia frequentavam a Alvorada, eu passei a frequentar também, e ali estava o pastor João Isídio da Costa, que finalizou os estudos bíblicos comigo. Né? O irmão Wolf deu o estudo, mas o pastor João Isídio deu uma finalizada ali. Então, foi Legal, em amém. agosto de 74 o batismo. Amém, pastor. Que Deus seja louvado. Voltando um pouquinho a respeito da sua educação. Onde o senhor cursou o primário, o ginásio e o colegial? O primário eu cursei em Três Lagoas e terminei em Andradina. E meu pai era bem de vida em Três Lagoas. E depois, por uma razão que não sabemos exato, ele perdeu tudo e depois já começou a mudar. Nós fomos para Andradina e de Andradina para São Paulo. Então, terminei em Andradina. Depois fomos para São Paulo e em São Paulo eu estudei num ginásio estadual naquela época e havia latim. Eu tinha que ter uma base em latim. E eu estudei latim com aquele padre da igreja São Cristóvão. E, modéstia à parte, fui um bom aluno de latim, ou ele foi um bom professor, porque no ginásio eu era um dos melhores alunos da classe, e sem dúvida foi um bom professor aquele padre. E ali nesse ginásio, onde haviam muitos judeus, era um bom retiro, bairro dos judeus, e eu tenho muitos colegas de origem judaica ali comigo. E ali fiz esse ginásio. Depois, ainda na Rua São Caetano, eu fiz um curso técnico de contabilidade. Eu já trabalhava em contabilidade, trabalhei na Brasilite e sempre trabalhei. O meu primeiro emprego foi num banco. Eu sempre trabalhei com contabilidade. Eu tinha conhecimento prático muito bom. E então o curso para mim foi só para conhecer a teoria.
E dali, desse curso em diante, eu parei. Eu fiz alguns vestibulares para direito, mas passava, mas depois dizia, não, eu não quero ser advogado, e fiquei naquela indecisão de jovem que quer e não quer, passava, mas depois não ia. Falei, não, não, não é isso. E, então, fiquei com a contabilidade. E até quando vim para a igreja, eu tinha o curso contábil, né? E algumas coisas você vai me perguntar depois, eu vou explicar. Assim foi a Ok, minha parte de educação. ok. Então, só para eu entender, o senhor fez o curso técnico em contabilidade, mas não chegou a fazer a graduação em contabilidade, é isso? Não cheguei a fazer. Também fiquei nesse período de... Eu cheguei a fazer cursinho para fazer economia, tudo isso, mas houve alguns problemas da juventude que eu acabei não concluindo. Ok. E, então, o senhor começou a trabalhar desde cedo e seguiu, né, nessa área da contabilidade fora da obra, né? Fora da igreja Fora da obra. adventista, correto? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Nossa, Depois desse ano, houve um período sem trabalho. Quando fui para São Paulo, eu já fui trabalhar na empresa Brasilite, na Rua Marconi, e como office boy, e assim conheci toda São Paulo. E ali na própria empresa, eu pedi oportunidade no departamento de contabilidade, porque no banco, aliás, em Dracena, eu tinha 13 anos, para 14 anos, eu fui trabalhar de office boy em um banco, fazia limpeza, limpava, naquele tempo, office boy limpava banheiro, encerava chão, fazia tudo. E eu sempre quis, logicamente, conhecer um pouco mais. Eu fui conhecendo ali a forma de lançamento na conta corrente. Antigamente, aquilo ali era manual, eu tinha boa caligrafia, e fazia, ia substituindo o rapaz, ia fazendo as coisas que me deixavam fazer. E ali eu comecei a conhecer contabilidade, o princípio. Já quando fui para São Paulo, quando estava na Brasilite, eu também pedi oportunidade no departamento de contabilidade. Continuei aprendendo. Depois, logicamente, eu me desenvolvi conhecendo balanços, como encerrar balanços, fechar contas, tudo isso. E quando fiz contabilidade, eu tinha conhecimento. Tanto é que o diretor do curso contábil, ele me convidou para ser professor, pelo conhecimento e facilidade que tinha. Mas essa olha foi que legal. a formação na época. Né? Ok. Agora, a respeito do casamento, né, da família que o senhor formou, Uhum. Chega a vez dela. como que vocês se conheceram? Olha, ela era secretária da Associação Paulista, sabe? E fazia parte do grupo de candidatas. Fazia parte do grupo de candidatas, veja só o que ela está falando. E diziam a ela, olha, tem um coroa aí que veio para a igreja que você precisa conhecer. Mas ela não chegou a conhecer o coroa. O pastor Manuel, na época, era pastor do departamento de comportagem, falou, olha, ele vai comportar, ele está querendo comportar, você precisa conhecer esse camarada. Mas não conhecemos. E um dia, indo à igreja de Capão Redondo, eu passei a frequentar o Capão Redondo, já estava fazendo teologia. No ano seguinte, eu estava fazendo teologia. E eu passei a frequentar a igreja de Capão Redondo e vi ali uma loira que me agradou bastante. E na saída do culto, eu fui atrás dela, até que ela conversasse comigo. E ali nós nos conhecemos. Que legal. E foi que ano isso, pastor? 1975. 1975. 75. Uhum. Ok. E aí, quando vocês se casaram? No final de 1975. No final de 75. No começo do ano nós conhecemos e no final do ano nos casamos. 9 meses, certinho, entre 9 meses. noivado e casamento. Olha, que legal. E vocês tiveram filhos? Temos um casal precioso. Qual o nome deles? Regina e Rubens.
Regina e Rubens. Ou E na você tem ordem de netos idade é também? Rubens e Regina. Como, Ok. querida? Como? Qual a Você pergunta? tem netos também? Ah, Temos 3, tem 4. 4, Do Rubens, nós temos... O Rubens casou com a Viviane Cremonese, que também é de família de pastores, é neta do pastor Clágios. E, então, do Rubens e a Viviane, nós temos o Bruno, que reside no Canadá, temos o Henrique e a Mariana. São esses 3 filhos do Rubens, são os nossos netos. E da Regina e o César, nós temos a Camila. Nós residimos com eles aqui, em Araranguá. Olha, que bênção, hein? Eles são professores aqui na região, ela professora do Estado e ele professor federal aqui na região. E nós residimos com eles aqui. Ok. Então, o senhor falou ali que ela era candidata, né, a secretária na Associação Paulista, correto? É ela que falou que era candidata, né? Porque, afinal de contas, ela era candidata a um coroa que estava chegando na igreja. Ah, Essa... entendi. E a senhora atuou em algum departamento da igreja ao longo dessa trajetória, né? Junto com o pastor Belmiro? Houve algum departamento, algum ministério que a senhora atuou? Olha, especificamente um ministério, não. Mas eu sempre atuei Sim, eu tô... na área de visitação com ele. Isso foi alguma coisa que a gente estabeleceu. Então, a minha experiência é mais no contato com as pessoas. E também Legal. na parte de aconselhamento, sabe? Ela ajudou bastante, que nós tivemos muitas oportunidades de aconselhamento e ela atuou bastante. Antes dela fazer esse trabalho, vou ajudar um pouco. Ela foi secretária de Mordomia e Tesouraria na Paulista, onde nós conhecemos. Depois ela foi secretária também na Associação Catarinense. E durante um período ela lecionou também em escolas e teve a oportunidade de inaugurar uma escolinha em Joinville. Joinville tinha uma escola grande já, que era Dom Pedro II, mas ao lado da igreja havia uma escolinha que havia sido fechada porque queimou, teve problemas no passado, e ela reabriu essa escola em Joinville. Então, lecionou ali também, lecionou também em Lages, né? Então, ela teve essa atuação. Junto comigo no Ministério, me auxiliou bastante em visitação, aconselhamento, atividade missionária, ajudou bastante, muito mesmo. E comunicação, ela é uma boa comunicadora. Que legal, amém. Que Deus seja louvado também pelo Ministério da Alcioneda. Agora, pastor, quanto à sua formação em teologia, como que o senhor tomou a decisão de se tornar um pastor, de querer servir a igreja? Bem, eu como vim já com uma certa idade para a igreja, eu não era um rapazinho novo, né? Tão novo assim, era um rapaz, mas não tão novo assim. Então, logicamente, não tinha o pensamento de ser pastor. Meu pensamento foi conhecer um pouco mais da palavra de Deus, fazer teologia para conhecer um pouco mais. E aí me candidatei, na época tinha aquele vestibularzinho, fiz, e começamos ali teologia no velho IAE. E, evidentemente, durante o período de curso, tudo isso, tem os estágios, eu comportei um período também, e tem os estágios, fizemos estágio em Juquitiba, aí já estava casado, a Alcioneda esteve comigo ali, e, logicamente, aí você vai pegando gosto pelo ministério e também até começa a ter uma visão do que poderia fazer, apesar de já antes não ter ideia de exercer o ministério, porque eu não tinha experiência de igreja e também não pensava assim, ser pastor. Agora, já fazendo esses estágios, tendo outras participações, comecei a pensar que poderia,
mas, logicamente, sempre sabendo que também, se não fosse, eu seria alguém para ajudar na igreja, um missionário, e acabou, né? Devido à minha idade. Mas acabei tendo a oportunidade, eu, como desejava uma missão, eu tive a oportunidade. Eu antes, quando trabalhava ainda na Brasilite, eu sempre tinha comigo que eu gostaria de ter uma atividade que pudesse trabalhar com o povo. Eu queria trabalhar com o povo. E isso ficou comigo e Deus. E um dia eu vi que essa oportunidade estava desenhando perante mim, que ela poderia acontecer. E naquele chamado que corre, de chamado para cá, chamado para lá, apesar de eu ter me convertido em São Paulo, talvez ir para Paulista, mas como tive minha origem em Mato Grosso, o pastor Elias Lombardi me convidou para ir para Mato Grosso. Era exatamente o que eu queria, missão. E eu fui para a missão mato-grossense. Na época era missão, mas alcançava os 2 estados, sul e norte. E eu fui, pode falar. Qual foi o ano da graduação em teologia e o ano do primeiro chamado? Então, o ano da graduação foi em 78. E já em 79 começamos a trabalhar. Legal, pastor. E lá no Mato Grosso, o senhor atuou em que função? O senhor foi um pastor distrital? Fui um pastor distrital É o que ele queria, né? em Cáceres. Aí aconteceu o que eu queria, fui trabalhar com o povo, em Cáceres, Mato Grosso, 40 graus. Nossa! Agora o senhor pode fazer um breve resumo dos locais e dos anos onde vocês trabalharam em sequência, né? Até a aposentadoria. Em 79 nós trabalhamos em Cáceres. E graças à direção divina, sem dúvida, foi um bom ano, um bom trabalho ali. Mas a minha esposa, como é de origem catarinense, ela é de Tijucas, e ela é acostumada com clima frio. E ali nós temos um clima de 40 graus, e às vezes acima. E ela teve problema de saúde, problema de pele muito grave. E um médico, um dia, na missão, numa campal, ele disse que ela não tinha outro tratamento senão sair da cidade. Ela tinha que sair de Cáceres, tinha que sair dessa região tão quente que ela não teria cura, não. Então, nós comunicamos à administração. Apesar do protesto do pastor da época, ele não queria transferência, não queria que saíssemos dali, nós tivemos, logicamente, que optar pela saída de alguma maneira devido à saúde dela. E ali nós fomos trocados por um pastor do Paraná, pastor Harivus, foi para Cáceres, e nós viemos para o Paraná. E então trabalhamos um ano só em Cáceres. E tivemos grande satisfação de trabalhar ali nessa missão mato-grossense. Depois viemos para o norte do Paraná, que é Ivaiporã. E ali trabalhamos durante 3 anos no distrito de Ivaiporã. E nessa época eram distritos muito grandes, como também era em Cáceres. Cáceres nós começamos com 12 igrejas, deixamos com 22 igrejas. Eram distritos muito grandes. E em Ivaiporã nós tínhamos 12 igrejas para atender também. E íamos até Guarapuava, o nome tinha me fugido aqui, até próximo a Guarapuava, né? Vizinho de Guarapuava. Guarapuava já era outro distrito. E ali trabalhamos 3 anos em Ivaiporã. Depois o pastor Moroz achou de nos transferir para Apucarana. E ali ficamos mais um período também, 3 anos, em Apucarana. E de Apucarana, aí viemos para Santa Catarina. Viemos para Lages. Em Apucarana, já em Santa Catarina, estava o pastor Osório como presidente. E viemos para cá, para Santa Catarina, viemos para Lages. E Lages já é a região de extremo frio, mas foi muito bom. Atendemos São Joaquim, essa região fria. E dali de Lages,
viemos para Joinville. E tivemos ali também em Joinville 3 anos, com 3 anos gratificantes, muito bom. E de Joinville nós viemos para Campinas, aí Campinas, São José, um bom distrito. Ali ficamos 5 anos, em Joinville, onde está a Associação Catarinense, é a mesma cidade. E ficamos 5 anos, Campinas, e depois viemos para Tubarão, um excelente distrito, onde nós ficamos também 4 anos. Um bom distrito de Tubarão. Depois de Tubarão, nós fomos para Brusque e ficamos 3 anos. Deixamos bons amigos lá, grandes amigos. E depois finalizamos no Jardim Eldorado. Jardim Eldorado, Palhoça. Finalizamos ali, completei 65 anos e ela foi a nossa aposentadoria. Apesar de eu querer ficar até os 85, estaria trabalhando até hoje, está vendo? Mas, qual foi a data da aposentadoria? A data foi no ano 2001. 2001. É ok. isso. Você se lembra a data da ordenação também? Minha ordenação aconteceu na cidade de Maringá. Aconteceu em Maringá no ano de 82. Foi em 82, em Maringá. Ok, pastor. Agora uma pergunta mais especial. Como que o senhor se sente que foi usado por Deus para abençoar as pessoas, para o crescimento da obra? Qual que o senhor diria que foi o seu legado? Irmã, como disse, minha paixão era trabalhar com pessoas. E eu fui um pastor visitador. E eu gostaria que todos os pastores fossem visitadores. A igreja carece de visitadores. A igreja está desacostumada de receber visitas. Quando alguém visita, às vezes acontecia, eu mudava de distrito, ia visitar um membro, ele pensava que tinha acontecido alguma coisa, que eu estava lá para repreender por algum problema. O que aconteceu? Não aconteceu nada, vim fazer uma visita a vocês, como estou fazendo para toda a igreja. Não aconteceu nada, que eu saiba nada. Mas as pessoas estranhavam que estavam sendo visitadas. E nos dias de hoje, como aposentado, eu ainda procuro visitar. Quando sei que alguma pessoa está com necessidade, procuro visitar. E eu tenho observado que os irmãos estão desacostumados. Eles não sabem por quê. Visitar por quê? Para quê? E é assim, está muito estranho, muito estranho. E é muito... Antes, a pessoa, hoje em dia, não fazem questão de visitas. Mas se é visitado, a pessoa fica muito gratificada, mas muito gratificada. Se ali ele é visitado e tem a oração do pastor, tem uma conversa amigável com o casal, procura reunir os filhos, aquela conversa amigável, procurando conhecer a família, eles ficam muito gratificados. E nessa visitação, eu conhecia muitos interessados desse casal, que eram trabalhados para serem batizados, e conhecia pessoas que também poderiam ser trabalhadas. E os filhos que não eram batizados. Eu alcançava alvos visitando. Visitando, eu alcançava alvos. Ali eu sabia, eu tinha a ficha de cada família, ficha pessoal. Hoje é necessário que se faça isso para o bem da igreja, para o fortalecimento da igreja. É necessário que se faça isso. É um apelo que tem que ser feito em voz alta, bem forma, tocando trombetas. Por favor, visitem. Visitem. É uma área muito importante mesmo, né? Se a pessoa está no convívio ali, é mais fácil, né? Mais fácil conhecer até os problemas, se há problema entre pais e filhos, se há problema conjugal. Você pode estar ali, às vezes, salvando um casamento antes que aconteça o pior. É verdade. E falando em casamento, né? E falando em casamento, das experiências
marcantes que nós tivemos juntos foi aconselhamento de casal para que não houvesse separação, quando o casal estava assim, ó, naquela última gota, para se separando, e Deus nos usou ali, levando ali naquele casal, para que não houvesse separação. E esses casais, sem dúvida, são amigos gratificados até o dia de hoje. Então, tivemos isso, que foi muito bom. Deus nos usou dessa forma que, às vezes, até pessoas não adventistas nos convidavam para ir lá, eu estou com um problema, marido, mulher, você poderia ir na minha casa? Aconteceu isso. Eu ficava feliz em saber que alguém que não era da nossa igreja estava pedindo visita e aconselhamento. E é uma forma de conhecer outras pessoas, né? Sim, verdade. E trazer pessoas para a igreja, né? Trazer pessoas. Que legal, pastor. O senhor teria uma história para contar e que o senhor viu a mão de Deus ou na sua vida ou no seu trabalho? Irmã, no trabalho, nós vemos a mão de Deus em todos os momentos. Todos os momentos. É algo que inexplicável. Em todos os momentos nós percebemos a mão de Deus. Percebemos também nossas falhas. Muitas falhas que poderiam ter sido corrigidas. Mas, mesmo com essas falhas todas, Deus esteve presente, nos usando para auxiliar as pessoas, auxiliar a igreja. Deus também nos deu um senso de justiça muito bom, em que pudemos ajudar pessoas em situações difíceis, até na obra. Graças a Deus, Deus nos deu um senso de justiça e de aconselhamento, até administrativo, muito bom. E são coisas que nós não revelamos e não devemos revelar. Então, percebemos aí a mão de Deus, parece que nos escolhendo para aquele momento, não é? Você está falando sobre a providência divina, né? Isso. Eu gostaria de explicar uma coisa. No Paraná, o distrito é enorme e tem estradas. E olha, eu não posso dizer 10 vezes, 15 vezes, que a gente escutava, sentia o barulho no carro em lugares muito perigosos. Sim. E era muito fácil de ser assaltado. Nunca paramos o carro. Chegava em casa, o carro com o pneu vazio. Mas Deus nunca permitiu que a gente ficasse na estrada. Impressionante. Amém. Ela está se referindo a isso, que havia no Paraná esses ladrões que Compradores de cereais. Colocavam um prego na estrada para estourar o pneu e ele pegar a pessoa, né? E já tinha acontecido isso conosco, mas só que o pneu murchou a hora que nós chegamos em casa. Depois de manhã, quando levantamos, olha só, o pneu já murcho. Não foi poucas vezes. Foi livramento divino, sem dúvida. Com certeza. De livramento houveram vários assim, durante viagens no distrito, e coisas marcantes. Mas é um trabalho tão gratificante, sabe, que é difícil destacar um momento ou outro especial da mão de Deus, porque todos os momentos foram especiais. Mesmo os momentos amargos, que tivemos momentos amargos também. Mesmo os momentos amargos, sentimos a mão de Deus conosco. E amém, pastor. O ministério só foi alegria e só nos dá satisfação em termos sido escolhidos por Deus para essa atividade santa. Amém. O senhor teve uma pessoa ali que foi um conselheiro, alguém que o ajudou a passar por um momento difícil, ou talvez no início do ministério, quando o senhor ainda era inexperiente, o senhor teve alguma pessoa assim que foi um conselheiro? Interessante. O Espírito Santo somente. Somente ele. Particularmente, ser humano nenhum. Só ele. Espírito Santo. Bom que o Espírito, né? Se nós estivermos com os ouvidos abertos, ele
é sempre o nosso companheiro, né, E pastor? eu reconheço que muitas vezes ele usa pessoas, né? Muitas vezes usa pessoas. Mas eu particularmente não tive ninguém assim, mas sempre reconheci sendo dirigido pelo Espírito Santo. Ninguém em particular. Ok. Quanto ao cuidado com a saúde, como que o senhor considera que esse assunto seja importante na vida de um obreiro? É importantíssimo, sim, porque nós temos que ter boa saúde para trabalhar, não é? A alimentação, muitas pessoas são zelosas na alimentação, e nós fomos zelosos, não fomos aqueles, vamos dizer, drásticos na Extremista? alimentação, mas fomos zelosos. E, particularmente, eu fui sempre de me exercitar. Até hoje me exercito. Até hoje faço exercício. Procurava não fazer na hora de trabalho. Sempre levantei mais cedo, ia fazia piscina, fazia muitos distritos que eu trabalhei, eu fazia piscina 3 vezes por semana, mas procurava ir às 6 horas da manhã para às 7 horas sair. Quando não tinha às 6 horas da manhã, no máximo das 7 às 8. Às 8 eu estava em casa já para atividade. E, além disso, quando não tinha piscina, eu corria na rua, às 6 horas da manhã também. Eu corria. Não foi muito bom, mas corria. Não faz muito bem correr na rua, não. E hoje ainda faço exercício, tanto natação, como esteira e outras coisinhas mais. Eu gosto muito de exercitar. Eu costumo dizer que quem me impulsiona para o exercício é o Senhor Deus, é o Espírito Santo. Amém. Porque eu nunca vi, a minha esposa fala que eu sou fanático, mas eu não faço isso para ser atleta, não. E nem para ter corpo de atleta, não por isso. Mas só porque tem uma satisfação muito grande em me exercitar. Se eu estiver meio para baixo, sem dúvida, em primeiro lugar, oração. Orar a Deus, conversar com Deus. Depois, pega uma esteira, faz uma boa caminhada ou faz uma natação, fica ótimo, fica É excelente. verdade. Fica bem Tem disposto para o razão. trabalho. Fica renovado, né? Fica renovado, sem dúvida. Ok, nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de perguntar a cada um o verso da Bíblia preferido. Bem, aquele verso de Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, ele é muito gostoso, eu carrego ele até no carro, né? Mas eu gosto muito daquilo que disse o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Gosto muito. Eu verdade. não recordo agora a passagem na Bíblia. Aquele verso diz assim: não sejam envergonhados por minha causa, Senhor, aqueles que te buscam. Acho que é Amém. importante a gente se escapar desse questão, deixar que alguém, porque alguém, não quero. A pessoa tem que ter a vida dela, né? E fazer o que ela achar que deve fazer. Mas eu não quero ser tropeço. Sim, tem que ter a convicção, né? Exatamente. Testemunhar. E, Júlia, nós temos uma grande satisfação. Nós deixamos muitos amigos no Ministério. Hoje em dia, eu costumo dizer que nós temos amigos jovens. Tenho 85 anos, minha esposa também tem sua idade, mas temos amigos jovens. E eu falo que gratificante é, Deus me reservou isso, que bom. E são amigos do distrito. São amigos que vêm lá de outro lugar, vêm visitar a gente aqui. São pessoas queridas, gostam muito da minha esposa, gostam muito de nós e vêm nos visitar. E isso é muito gratificante, ter esses amigos. E outros que mantêm contato, não vêm nos visitar, mas mantêm um contato constante, e reservando uma data para visitar. Isso é muito bom, muito bom. São coisas de Deus. São coisas de Deus para 2 velhinhos aposentados. É verdade. São coisas que alegram a vida, né, pastor? Sem dúvida. Agora, qual as palavras finais que o casal gostaria de deixar para quem for assistir esse vídeo? Seja para novos
pastores, né, novos obreiros, ou para os irmãos de fé? Meus queridos, eu creio que nós não poderíamos dizer nada que não fosse salvação. O objetivo de todos nós é salvação eterna. Esse é o objetivo pelo qual, ou motivo pelo qual eu vim para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque desejava salvação eterna. E esse foi o motivo pelo qual eu exerci minha atividade ministerial, auxiliar pessoas nesta caminhada rumo ao lar eterno. E por isso, visitação é essencial. Foi essencial para o meu ministério. Visitem, auxiliem pessoas para que elas permaneçam firmes neste caminho que leva à eternidade. Não pode haver outro objetivo em nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês nesse propósito. Amém. Amém. Pastor Delmiro, Alcioneda, eu gostaria muito de agradecer o casal por ter dedicado um tempinho nessa manhã para compartilhar o testemunho de vida de vocês. Recordar é viver, né? É verdade. Então, muito obrigada por terem compartilhado esse testemunho, né? O pastor Delmiro é um belo testemunho mesmo de como o senhor foi transformado, né? Pela mensagem, e depois decidiu dedicar o restante da sua vida, né, como pastor, para trabalhar com pessoas, aconselhar, né, ajudar pessoas e também divulgar essa mensagem. Então, muito obrigada. Nós encerramos por aqui e que Deus continue Nós agradecemos a abençoando vocês também. e continue abençoando a família. Amém. Ok, muito obrigado. Deus abençoe você também. Que Deus abençoe você também e seus companheiros e sua família, né?